Olá, uma ótima tarde para você. Nós estamos começando mais uma edição do Yes TV Notícias para todo o Brasil. Hoje, quarta-feira, dia 21 de junho de 2023. Prepara o seu café porque já começou o inverno, hein? Eu quero você quentinho nessa tarde. Vamos falar sobre o crime do Paraná. O autor do atentado em escola foi encontrado morto. O criminoso estava preso desde segunda-feira na casa de custódia em Londrina. A causa da morte não foi informada. Põe na tela. Na noite desta terça-feira, o autor que causou o ataque no Colégio Estadual Professora Helena Collodi, em Cambé, no norte do Paraná, foi encontrado sem vida dentro da prisão. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública não detalha as circunstâncias da morte do atirador. O órgão acrescenta que o Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná já instalou procedimentos internos para apurar o caso. O autor estava na casa de custódia de Londrina. Bom, minha mãe sempre me ensinou o seguinte: ou você aprende as coisas no amor, ou você aprende as coisas na dor, né? Também tem um outro ditado que fala que quem faz crueldade, quem faz maldade, quem pratica o crime, tem dois caminhos: ou para a cadeia ou para o cemitério. Ele chegou e praticou esse crime, né? A consciência pesou, ou fizeram a consciência dele pesar, não sei. Porém, agora que ele pague, né? Não na lei dos homens, a lei dos homens é falha. Agora ele que pague com a lei divina, né? Que ele possa, rever tudo e quem sabe se voltar uma pessoa melhor, né? Olha só, agora vamos trazer para cá o caso da herança do Gugu. Olha só esse caso, a reviravolta que deu. A herança do Gugu, ela vale R$1 bilhão. E a justiça validou a determinação do testamento que o Gugu deixou. Rosemiriam entrou numa disputa judicial pela herança e ela cobra o recebimento de 50% desse valor. Enquanto as suas filhas saíram em defesa da mãe, o filho defende o testamento deixado pelo pai. Põe na tela. O Superior Tribunal de Justiça determinou que seguirá os desejos do apresentador Augusto Liberato, o Gugu, em testamento. O documento não inclui a mãe de seus filhos, Rosemiriam de Mateu, entre os herdeiros. Gugu morreu em 21 de novembro de 2019 após um acidente doméstico. Porém, em 2011, ele havia feito um testamento que direcionava 75% dos seus bens para os seus filhos e 25% para os seus 5 sobrinhos e uma pensão vitalícia de R$163 mil por mês para sua mãe. Rosemiriam, que é mãe de seus filhos, não foi inclusa, não reconhecendo união estável com a mesma. A decisão foi tomada pela terceira turma do STJ com o voto da ministra Nancy Andrighi, relatora do caso. O colegiado do STJ entendeu que Gugu pretendeu dispor de todo o seu patrimônio, não somente a parcela disponível, excluindo os herdeiros naturais. O patrimônio de Gugu Liberato é avaliado em R$1 bilhão e Rose não aparece no testamento. E segundo o jornal O Globo, só assinou o documento renunciando à herança porque estava sob efeito de remédios, com um quadro delirante. Gugu repassava em vida $10 mil mensais para que a mãe de seus filhos cobrisse despesas pessoais e da casa da família em Orlando, nos Estados Unidos. Em 2021, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o valor deveria ser mantido e pago pelo espólio do apresentador. Rose alega que a quantia não foi paga de maneira correta e cobra os valores. Ela também pede que a justiça reconheça a união estável com Gugu ao longo dos 20 anos em que viveram juntos. Em nota, Nelson Williams, advogado das gêmeas, filha do Gugu com a Rosemiriam, informou que respeita a decisão da terceira turma do STJ, mas irá recorrer. Abre aspas. Os ministros decidiram reverter a correta decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia reduzido a disposição
testamentária, a fim de que o testamento deixado pelo apresentador Gugu Liberato respeitasse o disposto em lei e na jurisprudência do próprio STJ. No testamento, ele dispõe de 100% da totalidade de seus bens, sem respeitar a parte legítima dos filhos. Nelson ainda informou que o processo de reconhecimento de união estável movido por Rose não será alterado. Nelson Williams resolveu responder, né? Comigo não teve resposta, comigo eu perdi ali, mas vamos falar sobre o Gugu, né? Olha, deixa pra lá, a gente conversa depois. Olha só, Gugu tem uma fortuna aí de R$1 bilhão, né? R$1 bilhão. O que acontece? Como a gente pode ver em fotos, Rose Miriam, ela foi, vamos falar o português correto, ela foi a barriga de aluguel do Gugu, né? Rose Miriam, ela foi a genitora dos filhos do Gugu, tanto que foi feito inseminação artificial. Rico tem um negócio chamado governanta. Pobre, depois de anos de casado, fica com a mulher ainda, porque não tem onde cair morto, não tem como dar pensão, né? E aí tem uma melhor amiga ali do lado. Esse é o português claro e correto, tá? Ele não deixou Rose Miriam sem nenhum tipo de respaldo, ele deixou $10 mil por mês para ela. O que ela faz com esse dinheiro? Ah, mas não tem união estável. Gente, união estável, namoro, casamento, hoje, né, é tudo rótulo. Na época dos nossos pais, aí sim tinha que ir lá casar, que nos... tem tanta gente aí casada que nem parece que está casado. Então, o que eu acredito? Tá uma divisão ali, isso só o começo, hein? Tá uma divisão entre o filho mais velho e as irmãs. Ninguém ali tá com menos de R$100 mil. Ninguém ali tá com menos de R$100 mil. Se deixar na mão das filhas, pelo que tá aparecendo, esse dinheiro acaba rapidinho. Então, tá sendo muito bem cuidado, tá sendo muito bem tratada essa questão da verba, né? Porém, não podemos esquecer que ainda tem um processo que surgiu, um suposto filho do Gugu. E aí? Dividir aí 75%, se tiver mais um filho, aí vai ter que fazer isso tudo de novo, né? Seu Nelson, vamos respeitar o que está no... Não é isso que você falou para mim? Vamos respeitar o que está no testamento, Se ele deixou lá claro o testamento, por que você vai querer? Pô, Nelson, nem respondeu lá, e agora quer invalidar o testamento do Gugu, pô? Me ajuda aí, né, meu? Quando tem, aí eu posso tirar uma bocanhada. Agora, quem não tem, aí só no nosso, né? Só no nosso. Mas deixa que isso aí a gente resolve depois. Mas que isso se resolva, né? Sem dinheiro, o único que tá sem dinheiro aqui sou eu. Elas estão tudo amparadas com Lamborghini, né? Mas é uma pena, o Gugu sempre foi tão discreto, o Gugu sempre foi tão cordial com todos, depois que ele morreu. Mais um ditado também, você só conhece quem está do seu lado quando morre, né? Ou quando separa. São as duas maneiras de você conhecer quem é que está do seu lado. Olha, mais uma viagem internacional. Esse não sai de fora do Brasil, hein? Esse gosta de uma viagem. Lula chega à Itália e se reúne com o Papa. Presidente do Brasil e o pontífice debateram sobre a guerra na Ucrânia, combate à fome e mudanças climáticas. Antes do encontro com o Papa, o petista se reuniu com o presidente da Itália. Põe na tela. O presidente Lula chegou ao Vaticano, na Itália, por volta das 9h30 da manhã desta quarta-feira.
horário de Brasília, para se reunir com o Papa Francisco. No encontro, Lula e o religioso devem debater a guerra na Ucrânia, combate à fome e mudanças climáticas. Antes do encontro com o pontífice, Lula se reuniu com o presidente da Itália, Sérgio Mattarella. O presidente iniciou o dia de encontros e reuniões com uma audiência por volta das 4h30 da manhã, horário de Brasília, com o ex-primeiro-ministro italiano Massimo Di Lama. Ainda nesta quarta-feira, após a reunião com o Papa, Lula se encontrará com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. É o primeiro encontro presencial de Lula com o Papa Francisco desde que o petista retomou ao Planalto. Antes da reunião, Lula adiantou que pretende discutir com o pontífice, principal líder da Igreja Católica no mundo, formas de encerrar a guerra entre Ucrânia e Rússia. O presidente também disse que deseja convidar o Papa para visitar o Brasil e acompanhar o Círio de Nazaré em outubro, em Belém. Francisco esteve no Brasil há 10 anos, na edição de 2013 da Jornada Mundial da Juventude. A reunião com Giorgia Meloni ocorreu às 12 horas de hoje, horário de Brasília. A primeira-ministra da Itália é representante da extrema-direita no país. O partido dela, os irmãos da Itália, têm raízes no fascismo. Xiii! Bom, quero saber quando que o Lula vai viajar pelo Brasil. Ele está fazendo muita viagem. De onde está saindo esse dinheiro? De qual cartãozinho? Né? Chega lá na Itália, tapete vermelho. É porque os italianos não sabem quem ele é aqui no Brasil. Né? É isso aí que eu quero saber. Ó, se fosse 4 anos atrás, mas só está viajando. Vai tirando dinheiro de onde? Não estou defendendo ninguém, hein? Quem me assiste sabe que eu não estou defendendo nem um lado nem o outro. Mas que o Lula só sabe viajar, isso aí tá bem escancarado para todo mundo, né? Ah, mas tem que ter relações internacionais. Concordo. Mas, pô, faz uma videochamada, pô. Relações internacionais, ainda mais hoje em dia, que tudo pode ser feito de maneira remota. Pô, e aí? E precisa esse batalhão todo? Precisa ir toda esse povo junto com ele? Lula, para que você vai conversar com... Você sai do Brasil para ir para a Itália para falar sobre a Ucrânia. O que você tem a ver com a Ucrânia? Fica se intrometendo em guerra dos outros até respingar em um dos nossos. Aí eu quero ver um soldado querer ir para a guerra por causa de amizadezinha do Lula, né? Mas eu quero entender o porquê que o Lula sai tanto do Brasil e as coisas aqui no Brasil, que depende dele, né? Eu não consigo ver resolução. Tem o quê? 6 meses já? Ah, mas as coisas estão abaixando. Gente, se ele deixasse a economia do jeito que estava, né, não teria cabimento. Então ele precisa... Vamos lá. Vamos para o básico de alguém que seja leigo na política. Eu melhoro a economia aqui para que eu possa viajar e fazer o que eu quiser lá fora. Porque enquanto o foco está aqui na economia, ninguém sabe o que acontece por debaixo dos panos. Ó, não é primeiro mandato do Lula não, hein? Esse daí já tem experiência. E todos nós já sabemos a experiência dele, né? Só que brasileiro é que nem mulher de malandro, né? Apanha. Vamos denunciar? Ah, não. Ele fez por amor. Por falar em Lula, ontem eu falei para vocês sobre a taxa do Pix, né? O Banco Central, ele afirmou que suspendeu a medida para clientes terem tempo de se adaptar às regras. Mais cedo, o ministro da Casa Civil disse que o presidente Lula pediu a suspensão. Isso daí é por quê? Porque quem tem medo, né? Ele fez aquela bobeira, viu que vai dar errado e para não perder popularidade, reverteu. Olha só, infelizmente o nosso tempo acabou, mas amanhã eu tô de volta com mais uma edição do ISTV Notícias. Até lá, tchau, tchau.